Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia, sempre um bate-papo importante, um bate-papo gostoso, descontraído, até para falar de coisa séria. Não é, Daniel Portilho? É importante ter leveza para as coisas sérias da vida, faz parte leveza, ainda Não mais é? final de ano, né? É, já estamos aí dando a largada, daqui a um mês já é Natal, chegando já a final de ano, e a gente já tem que começar a pensar em muitas coisas, né? Não só nas compras de Natal e nem na ceia. E tem as férias, né? Para muita gente, mas é aquela época que todo mundo fica assim, eu preciso fazer minhas metas. Eu preciso, será que eu cumpri minhas metas? Aonde que eu deixei a minha última lista de pedidos? Sim. Tem muito isso, né, Dani? O Daniel, gente, ele é educador, estrategista de desenvolvimento organizacional. Ele tem um trabalho incrível relacionado à aprendizagem, transformação e gestão cultural. Para isso, ele segue a Arte do Caminho, né? Você tem o projeto, o movimento, a Arte do Caminho, que a gente já conversou aqui a respeito, mas a gente vai dar uma pincelada um pouquinho, mas Claro. Eu quero falar hoje mais exatamente do Ikigai. Ikigai, né? A gente ouve falar tanto do Ikigai e se a gente não se aprofunda, às vezes a gente não entende nem como formar o Ikigai ou o que é. Eu sei que é uma palavra japonesa. Sim. Isso é interessante, né? E você, ouvinte, pode nos acompanhar. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês no YouTube. Pode ver quantas vezes quiser e tirar suas dúvidas e depois entrar em contato com o Daniel, que ele tem um trabalho incrível para entregar para a gente. Tô na área. Tá na área, Tô né? na área. Vamos bater um papo para a gente não perder tempo? Vamos lá. Então, vamos começar exatamente do início. Vamos conceituar o que é o Ikigai. O Ikigai é uma filosofia japonesa. Inclusive, tem um documentário bem legal que explora as zonas azuis. Tem no Netflix, para quem quiser assistir, falando das pessoas que vivem mais de 100 anos. E o Ikigai é uma das filosofias utilizadas por essas pessoas, mesmo que não esteja no Japão. É muito interessante isso. Ela tem a ver com razão para viver. É o porquê que a gente vive. O que eu faço no meu dia a dia? Para que eu acordo todo dia de manhã? Isso não é propaganda de margarina. É um assunto sério. Né? Tem muita gente que não faz a mínima ideia do que está fazendo todos os dias. E vive que nem um zumbi. A gente falou um pouco disso no outro papo. Acorda e ponto, né? Segue a vida. E é interessante quando a gente pega de razão para viver, e como você trouxe, eu estudo muito esse campo da cultura, é a minha razão para viver. Não é o que falam para mim que é a razão para viver, né? Então, esse lugar de você olhar para você e entender o que te faz feliz no dia a dia e não na meta, quando eu tiver aquela meta, eu vou ser feliz, pode inclusive aumentar o seu tempo de vida. Então, essa é a razão. Para que eu acordo todo dia de manhã? Então, tem pessoas que essa razão de viver é cuidar da família, cuidar de si mesmo, praticar uma luta, um esporte, um teatro, ter conversas significativas, cuidar de uma horta. Não interessa, é a razão da pessoa. Esse processo leva um pouco de tempo para ser pensado. Isso faz a pessoa feliz. Feliz. Né? É isso, é a razão de viver da pessoa. Isso. Tem a ver com esse lugar que a gente precisa entender que a felicidade ela é um estado em que tem tristeza e dificuldades e nem sempre vai estar legal. A alegria é uma outra coisa. Então, eu posso ser uma pessoa feliz tendo momentos de tristeza. Eu posso ser uma pessoa feliz, serena, num estado que me agrada no meu dia a dia, tendo dificuldades, boleto para pagar, problemas com pessoas, tendo que ter conversas difíceis. Então, o Ikigai tem muito a ver deste movimento. De eu ser uma pessoa ativa no meu dia a dia, conseguir me sentir útil para mim e para os outros, e essa razão ela não se perder no tempo. Então, tem uma coisa interessante que é diferente da cultura, né, japonesa para nós, esse negócio de quando eu aposentar, eu vou parar de fazer as coisas. Eu vou... Essa filosofia hedonista, ela é contra o Ikigai. Ela é contra? Ela é contra, porque o Ikigai é um movimento de estar a serviço, de estar com o outro e de estar em sociedade em que o outro também te apoia. Olha que interessante. Isso não tem nada a ver com o trabalho da pessoa, é a razão de viver dela e como ela lida com isso no dia a dia dela. Exatamente. Pode ser o trabalho. Como pode ser outra coisa. Exato. Então, é interessante desse documentário pessoas de 90 anos, 100 anos vivendo o Ikigai. Que legal. E o Ikigai é a hortinha dela todo dia de manhã. Imagina, uma pessoa de 100 anos agachando lá na hortinha, viu? Plantando, colhendo, recebendo visitas, pessoas da comunidade, tomando um chá. Esse é o Ikigai. Porque isso alimenta a alma. Alimenta a alma. Somos seres sociais. A gente vai além da matéria, né?
do Com bem-estar certeza. físico. A gente Sim. alimenta a Por alma isso que é uma com isso. filosofia, né? Uhum. É uma forma de encarar o dia a dia e a vida. Isso serve para qualquer área, né? Uhum. E quando você Razão falou de da viver. aposentadoria, né, me vem sempre isso. Falo assim, gente, eu, por exemplo, não me imagino aposentada e não fazendo nada. Somos dois. Você também, né? Porque é uma coisa, no mundo que a gente vive hoje, com a longevidade, como tem aí no Sim. documentário, que traz, a gente não consegue mais associar, porque tem tantos interesses interessantes na nossa vida hoje em dia. Sim, a gente pode buscar coisas novas, Não né? é? O cérebro ele é plástico. Até o último dia que você estiver encarnado, o cérebro ele é plástico. Então você Uhum. pode aprender coisas novas. E me entristece muito quando eu tenho o contato com pessoas que estão em transição de carreira para a aposentadoria, né? Estão botando algum sucessor ali na organização e tal. Tá. Ou me procuram fora mesmo, né, para questões de carreira, que acham que tá velho para alguma coisa. Ah, eu tô velho para aprender fotografia. Ah, eu tô velho para tal coisa. Gente, não tá velho para nada. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Tem essa razão, esse motivo para você. Dure o tempo que durar. Dure o tempo que durar. E, Um passo de cada vez. um passo Essa de é a cada- arte do caminho. Um passo de cada vez sem uma linha de chegada. Olha lá, um passo de cada vez, sem uma linha de chegada. Parar de visualizar o pódio, né? Isso. A gente quer alcançar o pódio, mas a gente sempre tem um caminhar a mais. Isso é interessante, né? Já que as pessoas estão pensando em meta, já está comprovado, né? Eu posso pegar alguns estudos, quem quiser me pergunta nas redes aí que eu consigo passar os estudos, mas que se eu coloco a minha felicidade numa meta, ela não é alcançável. Ah. Quando eu conseguir aquele emprego, quando eu conseguir aquele carro, quando eu conseguir aquela casa, quando eu tiver aquele corpo, quando eu tiver aquele mozão, eu vou ser feliz. Porque eu tô no futuro, Já não era, tô no você não está presente. vivendo o seu Ikigai, a sua razão de estar vivo aqui e agora. O Ikigai traz a gente para esse Pra momento agora, presente. pra agora. É o que eu estou a serviço agora, neste momento. Quando eu penso em Ikigai, o que eu visualizo? Boa, então o Ikigai ele tem 4 dimensões que as pessoas precisam pensar. Então, a primeira delas é o que você ama fazer. Por exemplo, eu amo música. Amo música. E amo ter conversas profundas. Amo entender o padrão de funcionamento que as coisas têm sociais. Então é muito interessante que eu lá atrás, há 14, 15 anos atrás, eu mexi com bolsa de valores. O que tem a ver bolsa de valores com o que eu faço hoje? É justamente identificar padrões. São coisas que eu amo, certo? Amo gastronomia. Mas eu não trabalho como músico. Então só o pilar do amor não é o suficiente, mas ele é um deles. O que eu amo fazer? O que eu amo estar vivendo no meu dia a dia? Por isso que eu não me vejo aposentado. Eu amo o que eu faço. E eu percebi que eu amava conversar com um colega e conversar com o executivo. E conversar numa roda de equipe para desenvolver a equipe. Então, eu amo o que eu faço. O outro é eu ter essa capacidade de fazer bem, né? Então, aí a gente já coloca no jogo a questão de talento. Então, assim, de novo, amo música. Mas te falar que eu sou um cara, assim, que tem muita habilidade... Não, acho que mais para percussão, mas cordas, por exemplo, que eu toco alguns instrumentos, não sou tão bom assim. Então, não é algo tão que eu me sinta... Por mais que eu pratique algo desde os 12 anos de idade, eu não sou que nem esses gênios que tocam por aí, né? Então, talvez eu não tenha habilidade para isso. E tá tudo bem, eu tenho habilidade para alguma outra coisa. Então, o que eu amo, o que eu posso fazer. O outro ponto importante, o que eu posso ser pago, né? Estamos no mundo material, no mundo que tem o capital, e eu preciso ser remunerado por isso. Então, quando eu entendi que tudo bem, eu poderia ser pago com música, mas eu não sou tão bom assim nisso, e me parece, né, são 14 anos nessa área que eu sou bom em termos de comunicação pelos feedbacks que eu recebo, e as recontratações, e as pessoas estão me pagando para isso, então... Dá para eu viver desse negócio. Tá, né? então aí você elimina a música, né? Que talvez no meu caso, coloca... especificamente, eu não conseguiria ganhar a mesma coisa. Mas é um bom exemplo, né? Eu já tive um restaurante, gosto de gastronomia, mas não tenho tanto talento assim para aquilo. Né? Então, isso é um negócio importante de se pensar. O que eu posso ser remunerado para viver na matéria? Terceira dimensão que a gente está. E o último ponto é necessário isso para o mundo? Isso gera algum benefício para o mundo? Isso está a serviço do mundo? E eu acho que esse campo a gente tem perdido muito, sabe? Essa coisa do estar a serviço, eu sinto que está muito eu, as pessoas estão muito no eu, o que eu quero, a minha meta é o que eu vou ganhar, como eu vou ganhar, para que eu vou ganhar, quando eu alcançar, e ninguém está pensando muito o que eu posso ofertar para o mundo. Por isso que o mundo está
Assim, Tá calor, né? tá calor. E é de graça que tá calor, ninguém sabe os motivos. Desde a década de 50 tem estudos comprovando isso. Então, esses 4 fatores, eles precisam ser equacionados, equilibrados de alguma forma. Ah, Dan, mas qual é o percentual? Gente, de novo, não tem uma receita de bolo, uma pílula mágica. Cada um vai saber onde se encaixa nesses eixos. E claro, não vamos ser aqui imaturos na forma de pensar. Ah, só faço o que eu amo? Claro que não. Mas dentro do campo do que eu amo, tem atividades do dia a dia que não são tão prazerosas. E de repente a pessoa tem muito talento, mas nem ama tanto o que faz. Exato. Mas ela ganha por aquilo. Ela ganha por aquilo. Tá funcionando ali, naquele momento. Isso, eu posso E ter isso outras pode coisas. mudar? Sim, eu posso ter outras coisas que eu amo fora do meu trabalho, por exemplo. Então, que isso me energiza, né? Então, às vezes o trabalho não amo tanto aquilo, mas me remunera. E eu tenho algum hobby, alguma questão fora que, pensando em 24 horas, pensando na rotina do dia a dia, aquilo me equaciona e eu fico com bem-estar, né? Porque a gente tem que ser realista. A cultura que a gente tem não privilegia talentos e você fazer só o que gosta, né? Então, tem um pouco desse lugar de maturidade para pensar nisso. Né? E a gente já veio de uma geração, né? Eu lembro, na minha pelo menos, que muita gente ia estudar porque o pai queria que se formasse em tal carreira, né? E a gente vê muito isso ainda acontecendo. E com isso a gente foge muitas vezes do nosso real talento. Sim. Não é desse. Só que sempre tem um momento na vida que a gente pode recuperar. Pode recuperar ou equilibrar de uma outra forma, Não né? é? Eu não deixei de ter música na minha vida. Não vai deixar. Não vou, não Nem dou a gastronomia. Conta. Não dou conta. A gastronomia hoje é o mais cômodo que faço. Olha lá, mas né? Mas faz parte. É. Né? E tem e a gente acaba tendo uma ligação muito interessante com o que a gente ama. Sim. Não é? Agora, isso é uma ferramenta de autoconhecimento para eu entender exatamente qual é esse Ikigai? Como montar, né? Como que eu vou montar o meu Ikigai, por exemplo? É uma ferramenta de autoconhecimento. Sugiro o documentário do Netflix. No YouTube também tem. Procura, YouTube, né? no Google, tá? Se botar Ikigai. I-K-I-G-A-I. Você vai encontrar a ferramenta lá. E você tem que preencher essas 4 dimensões. O importante é entender, de novo, o problema não é a ferramenta, é o usuário, né? Muitas das vezes. Então, faça isso com profundidade, de um lugar sagrado, de um lugar responsável com você mesmo. Não vai pegar a ferramenta, o que vai me fazer feliz é um carro novo, né? O que eu amo é ficar jogando videogame. Cara, calma, vai devagar, analisa com cuidado. Olha para si. Pergunte para outras pessoas o que você faz muito bem. Uma das formas que eu identifiquei o que eu fazia bem, podia ser remunerado por isso, foi os feedbacks. Pô, Dan, você é legal nisso que você faz, pô, do jeito que você fala de um jeito claro, você fala de um jeito leve, gostei disso. Então, isso foi inclusive, melhorando a minha autoestima para eu viver isso cada vez mais, né? E muitas vezes a gente nem percebe que é tão bom naquilo, porque está no dia a dia, né? Tá na habilidade do trabalho ou do próprio estudo, no relacionamento em casa. E a pessoa, tendo feedback, ela consegue se encontrar. Sim, e eu acho que algo responsável que a gente pode falar é assim: Ikigai é uma ferramenta que qualquer um pode ter acesso, no sentido de analisar e de refletir sobre a própria vida e buscar, às vezes, o significado da vida do momento atual. Lembra a história da meta no futuro? Quando eu conseguir botar o meu Ikigai em armadilha, eu vou ser feliz. Não. Qual que é a sua razão hoje de estar fazendo o que você faz? Aí eu vou sair do Japão e vou pro Viktor Frankl. Que ele escreveu aquele livro Em Busca do Sentido, que era um psiquiatra que ficou preso em Auschwitz. Em Busca do Sentido é um dos livros mais lindos que eu já li, e, assim, desidratei chorando de ler o livro. Que ele fala que essa busca do significado do hoje mesmo, né? E se a gente tem algum significado, a gente tem a capacidade de superar qualquer desafio. Então, qual que é o seu significado hoje para o que você faz? Por que será que você está passando pelo que você está passando? Quais as oportunidades de aprendizado hoje, agora, do jeito que está? Isso é Ikigai. Analisar a própria vida. Neste momento, não é só o futuro, sabe? E, óbvio, tô aqui, a gente está tendo esse papo com pessoas que não estão passando fome, não estão passando frio, que não estão preocupados com o que vão comer hoje, né? Daqui a 1 hora, 2 horas. Isso é política pública, a gente tem que ter um ato de generosidade com essas pessoas. Não vai falar para uma pessoa dessa, procura o seu Ikigai para ser dessa condição. Não é disso que a gente está falando. Bem consciente, né? Eu acredito que boa parte das pessoas tem a possibilidade de pelo menos parar e pensar, cara, tá fazendo sentido a forma que eu tô vivendo? Às vezes é um ajuste tão besta.
sabe? É entender uma coisa que foi muito interessante pra mim, que melhorou meu bem-estar. A minha relação com a minha casa. Isso tem a ver com o Com a Ikigai. própria casa. É. Olha o que eu amo, né? Eu gosto muito da minha casa arrumada e eu entendi que eu manter a minha casa arrumada é um ato de cuidado comigo mesmo. Uhum. Né? É um espaço físico que influencia no meu espaço psicológico. Uhum. Você passa uma boa parte, né, do dia é lá. o meu santuário, é o meu espaço sagrado em que eu convido pessoas para visitarem, sabe? E eu ressignifiquei, eu não tinha esse pensamento sobre a minha casa. Hoje me dá prazer limpar minha casa. Sou eu mesmo que limpo. Adoro. Vou lá, tal, limpo minha casa, coloco um incenso, ponho uma música maneira, uso produtos biodegradáveis, que eu gosto bastante, tal, uso óleo essencial, porque para mim é um ato de cuidado de algo que eu construí, da minha oca, da minha tenda, do meu espaço. Olha que interessante, Isso é razão. né? Isso é razão. Eu não tinha esse significado com a minha casa antes. De poder botar um quadro que simboliza alguma coisa importante pra mim, que eu olho aquele símbolo e falo, cara, isso representa quem eu sou, né? Uma coisa tão simples, né, Daniel? Razão de viver. Razão de viver. Você comentava antes comigo do sistema de imunidade à mudança. Eita, bora. Bora. Quando a gente faz essa autoanálise, a gente vai identificando em cada um de nós o Ikigai, né? Que é uma mandala, né? Vamos falar que é uma mandala, onde a gente vai colocando, símbolo sagrado, não é? Tudo que a gente o gosta, selfie. né? É paixão, missão, profissão e vocação? Pode ser isso, por exemplo? Boa. Pode ser, né? Mas Tem pode a ir ver. muito mais além. A hora que eu identifico isso, eu posso ter uma resistência à mudança em relação ao que eu identifiquei? Mas com certeza. Isso é Sim, normal. muito Eu normal. identifiquei, né? Não amo, por exemplo, tal coisa. Ou amo tal coisa. Eu preciso mudar, amar mais, conviver mais com Sim. tal coisa. Né? Eu amo música, preciso ouvir mais música, por exemplo. Sim. Né? Me fala. O que eu posso oferecer é a minha própria experiência, né? Me ofertar aqui para essa conversa. Bom, eu amo conversar. Sim. Eu amo ter conversas profundas. Eu amo apoiar... O meu Ikigai, a frase que eu construí que Ikigai é ajudar as pessoas na expansão de consciência e na maturidade emocional para uma vida de bem-estar. É Show. isso. Tudo que eu faço da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, eu vivo isso para mim. Se o outro vem comigo, show, mas o Ikigai é meu. Né? Desse lugar que... E eu ponho isso a serviço. Mas dava medo de falar em público. E aí? Você tinha medo. Claro, falar para 10 pessoas, Bate-papo aqui, 15 né? pessoas, Profundo tá legal. Agora 20 em público. pessoas. Eu já cheguei a falar para 2.500 pessoas. E aí? Então, percebe? É um movimento em que eu tenho que lidar com algo que é arriscado, que me deu medo e que poderia, a princípio, fazer com que eu saísse do meu Ikigai. De viver esse propósito, né? E quando me convidaram para fazer essa palestra sobre justamente o que era ser um comunicador, a princípio eu neguei. Falei, não, tô com a agenda cheia, não vai dar, não sei o quê, tô cansado. Eu lembro que eu tava dentro voltando de um trabalho, em Congonhas, no ônibusinho da Gol, voltando para casa cansado. Falei, Dan, você quer fazer uma palestra e tal? Não vou fazer esse negócio. Autossabotagem. Total medo. Então, o sistema de imunidade é o cérebro, tá? A culpa não é de ninguém, é do próprio cérebro. Que ele quer preservar os ganhos atuais. Ah, Dan, mas minha vida não tá boa. Você tem ganho secundário. O ganho secundário é assim. Ah, queria tanto... A atividade física é fácil, né? Da gente tangibilizar isso, de tornar mais palpável. Ah, eu queria tanto cuidar melhor da minha saúde e tal. Talvez você tenha que procurar um nutricionista, se alimentar melhor e praticar uma atividade física. Ah, mas tá calor pra ir correr, né? É o cérebro falando, né? Tá calor. Putz, mas eu gosto tanto daquele chocolate. Pô, mas comer chicória, agrião, esse trem é amargo, né? É com essa cara mesmo não que é todo ruim? mundo fala, né, Daniel? Não é gostoso. Mas eu mereço, né? Trabalhei tanto essa semana, putz, feriado. Uma feijoadazinha hoje não tem problema. Então é o cérebro racionalizando ganhos que você tem com sua vida atual. Vai doer ir pra academia correr. O pé dói, o tênis, vai que, né, na rua, perigoso correr à noite, né, São Paulo. O cérebro, ele quer manter os ganhos atuais, mesmo que não seja uma situação que você seja tão feliz assim, e ele quer prevenir de riscos futuros. Deixa como tá. Então, na ressonância magnética, o cérebro ele fica no cabo de guerra. O desejo de conquistar, de viver essas coisas novas, no meu caso, de fazer a palestra, de ter essa experiência, de falar para 2.500 pessoas, e do outro lado, um cabinho mais cuidado. Se você falar besteira, vão rir de você, vai que você não tem nada para agregar. Você vai subir num palco desse, e a pessoa que te convidou, vai que você erra e falha. Como é que vai ficar a sua relação com isso?
E aí tem um negócio chamado consciência, que tem que fazer uma escolha. Vai com medo mesmo. Então o Ikigai é o primeiro passo, né? O autoconhecimento é um ato revolucionário, é um ato político para mim. E acredito que as pessoas começarem a buscar a sua razão de ver, elas vão parar de ver a dos outros. Ou que as marcas falam que tem que ser vividas, sabe assim? O que vai te fazer feliz não é muito bem o que estão te dizendo por aí. E aí depois é pagar o preço por isso. Tem um preço viver o seu Ikigai. Eu tive que abrir mão de algumas coisas. É isso. De vez em quando, sei lá, queria tocar uma música, né? Mas eu tenho que estudar. Eu preciso ler. Eu preciso fazer uma especialização. Eu preciso Já fazer se preparar curso. para falar com as 2.500 pessoas. Percebe? Eu tive que fazer algumas escolhas, né? Então, essa é a parte que eu acho que dói também quando a gente pensa no dia da mentira. Sabe qual que é o dia da mentira? Tá chegando. Tá chegando? Tá chegando. Qual que é o dia da mentira? Qual que é o dia da mentira? É Que todo 1º mundo de acha? abril, todo Lógico mundo que acha. não, gente. Qual que é? Ó, aqui, ó, tô falando aqui pra você nunca mais esquecer. 31 de dezembro. 31 de dezembro. Perto da meia-noite. Tá chegando o dia da mentira. É que todo mundo fica eufórico? Porque eu vou fazer inglês, porque eu vou fazer aquilo, porque eu vou fazer aquilo outro, porque eu vou ser saudável. Porque... E aí, a lista da meta não é uma folhinha que nem essa sua aqui, bonitinha, não. É aquele de papiro, sabe? É que nem cabe dentro da Bíblia para poder guardar ali o projeto. Porque tem meta da década de 1970 ali. Né? Nunca cumpriu uma. Então, o ponto aí é que dói viver os nossos valores. Dói viver o nosso Ikigai. É dizer não para as outras coisas. Né? Então, o sistema de imunidade de mudança, e aqui a gente não tem tempo para aprofundar tanto, tem uma ferramenta para trabalhar isso, é identificar o que você ganha com a sua vida hoje. Ganhos secundários, e ver se você está disposto a abrir mão deles. E quando eu abro mão... o seu Ikigai, para viver o seu propósito. Sabe o que é engraçado? O meu Ikigai, como eu te falei, é essa questão da expansão de consciência, e eu vivo isso através de conversas profundas. Eu sou reconhecido por algumas pessoas que me procuram assim: Dan, a gente te chamou para esse trabalho porque você fala coisas difíceis para as pessoas. Você vai lá mesmo, com 2 pés nos peitos e fala para elas que elas têm que ouvir. Eu não gosto desse feedback. É um papel meio doído, né? E tem coisas que eu falo que é difícil para mim falar também. Não que eu seja dono da verdade, não é esse meu ponto, mas é isso, olha, você está sendo incoerente, eu ajudo as pessoas nessa expansão de consciência. E é um preço que eu tenho que pagar, sabe? Ter essa imagem. Ou ser coerente com o que eu falo. Opa, vamos lá também. Eu tô falando de Ikigai, no outro encontro a gente falou da ferramenta do radar. Eu tenho que ser coerente, pagar o preço e usar tudo isso, né? O Ikigai me leva pro radar? Leva. E se você não viu o que é radar, tem que buscar nossa outra conversa, nosso outro papo, que é uma ferramenta de organização de rotina. Né? Então, quanto na minha rotina eu estou vivendo meu Ikigai? Porque não tem essa coisa de ter que viver, né? Pagar os boletos e tal. Nem tudo é a nossa razão de viver. Mas eu posso equalizar o meu dia, o tempo que eu gasto, né? O que eu invisto, no que eu amo, no que eu sou bom, para desenvolver um talento, em algum ato de serviço que o mundo precise e que eu possa ser remunerado também aos poucos, né? Então, essa questão do imediatismo que as pessoas têm também é um negócio complicado na virada de ano agora, das metas. Eu quero alcançar isso até o carnaval. Muito perto, né? Calma, gente. Metas realistas. Ninguém entra na faculdade agora e sai no mesmo ano. Não, essa frase do meu Ikigai que eu te passei, eu levei 10 anos para escrever. Uau! 10 anos para formular, para chegar na essência, assim, no substrato ali, o puro da história, que é a expansão de consciência, essa maturidade emocional, essa expansão emocional para uma vida de bem-estar. O Ikigai chegou aqui no Brasil mais recentemente? Olha, começou-se a falar mais no termo? Eu não consigo te dizer quando que veio para o Brasil, mas eu tive acesso há uns 9 anos, por aí, mais ou menos. Agora, por exemplo, esse documentário cita o Ikigai lá. Qual documentário mesmo? Cita o nome, você lembra? Tem no Netflix, é das Zonas Azuis, Como Viver Mais de 100 anos, alguma coisa assim. Que ele vai na América do Sul, vai em Okinawa, vai nos Estados Unidos, vai na região da Sardenha, vai em algumas regiões do mundo, que são essas zonas azuis, e por que as pessoas vivem mais. E o Ikigai é um dos motivos. O Ikigai é um desses motivos. Esse foi só um assunto do que o Daniel Portillo trabalha no seu dia a dia, e eu acho que você pode convidar para seguir teu canal, teu perfil, teu site, porque tem muita coisa interessante. Nós conversamos muito sobre gestão de tempo da outra vez. Eu acho que tudo isso tá no nosso dia, tá na vida da gente. Não dá para separar isso da vida da gente. O mundo é material, né? O mundo é aqui e agora. Tudo que a gente tem é o aqui e agora. E a gente tem que estar bem. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez. O Instagram é o? Tem o meu pessoal, que, enfim, né? Ele ainda está aberto. Tô vendo o que eu vou fazer com ele, com base no meu Ikigai. Ele tá revendo. Vamos lá. Que é o Daniel Portillo. É fácil de encontrar. E tem o da Arte do Caminho,
que eu trabalho tanto com essas estratégias de desenvolvimento organizacionais, porque eu posso montar o Ikigai da empresa, eu posso montar o Ikigai de uma área, eu posso montar o Ikigai de um indivíduo. E eu trabalho também com essas estratégias de bem-estar pessoais. Né? Então lá, dentro do que eu amo fazer e do que as pessoas me parecem que precisam dentro do meu talento, e lá eu não sou remunerado e não tenho essa intenção, lá eu estou atingindo 3 níveis do Ikigai. Tá. Remunerado é outra coisa. Entendi. Eu compartilho muito conteúdo, ferramentas, reflexões, e a ideia é aprofundar no debate mesmo, enfim. Tá Você quer uma conversa profunda? Ele curte. Só me chamar e passar um café gostoso. Obrigada, Daniel. Sempre um privilégio. Sucesso pra você, viu? Pra nós, final de ano seja incrível. Pra você também, viu? Final de ano e o ano que vem, 2024, seja maravilhoso e que Ikigai à frente. E que seja leve, e que a gente não esqueça a parte do que o mundo precisa, e saia muito do que só eu preciso. Mas o que o mundo tá precisando pra gente resgatar, né? Olhar pra nós e pro coletivo. Precisamos. Obrigada, viu? Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto, daqui a pouco tem Jornal da Boa Notícia. E a gente volta amanhã, às 7 horas da manhã, tem Mundial e Você, especial de sábado. Um grande beijo, até lá.